O que fizeram com as crianças em Elbaf foi inacreditável. O poder do Loki também surge em meio ao caos, mas a gente não sabe se isso é amizade ou não. Porque será mesmo que ele será alguém que irá se aliar ao Chapéu de Palha? O sonho das crianças se torna realidade, ou seja, o Nika verdadeiro apareceu. E também, diante de qualquer situação, a gente enxerga o poder avassalador de um personagem que a gente tanto dava valor. O episódio se inicia onde Ripley acaba comentando para o Frank que a maior fraqueza de Elbaf são literalmente chamas e trovões. O Frank até diz, não acredito, isso é bizarro. Só que a Ripley, puta merda, é burra, hein? As criancinhas estão brincando. E sim, os Cavaleiros de Deus estão chegando enquanto elas estão brincando. Isso gera uma desconfiança nas criancinhas, que acaba perguntando, por acaso, quem são vocês, moços? Só que isso não foi algo muito bom, porque a reação desse velhote Somers é que tá pronto pra fazer um caos na cabeça de uma criança. O barulho de uma serpente surge em meio às árvores onde as crianças estão brincando. Mesmo assim, elas não ouviram nada por enquanto. Então, essa serpente continua os observando. Um certo período de tempo, tudo bem, mas olha os olhares dela, até parece o Imo-sama. O balanço vem, o pega-pega vem. Quando o Ronaldinho Gaúcho olha pra cima, ele pergunta para o outro garoto o que é aquilo. Mas as escamas começam a fazer bastante barulho, mostrando suas garras, como se essa cobra fosse totalmente desenhada à mão. Óbvio que qualquer ser humano fugiria disso. Então a primeira coisa que essas crianças fazem é fugir. Fica até o final porque você vai entender porque esses bichos estão aparecendo. Pedindo ajuda para o professor de matemática e educação física. Esse gigante diz que cuida das crianças. Para esse outro avisar o diretor. A cobra acaba se enrolando em cima dessas casas. Mas tudo isso foi para ser destruída. O professor delas fala para elas saírem correndo de lá. Enquanto isso, o diretor Kiba e da escola Morse está roncando muito. Mas ele acorda por conta desses problemas. E diz para o diretor que tem uma cobra enorme no pátio. A professora até diz o que uma besta do mundo inferior faz no mundo do sol. O sol até diz, mas o que é aquela coisa? O outro professor tem esperanças que tomara que todos saiam ilesos. Outro diretor está lutando contra essa cobra, mas ele também está tendo muitas dificuldades. As criancinhas com cabeça de todinho estão todas se escondendo. Eles choram porque eles querem fugir dali, cercando as duas crianças que estavam preocupadas. A preocupação assola a todos e também surge uma garota gritando, o Sr. Wolf, eles vão ser engolidos. Mas o professor não tem nada que possa fazer, o único que consegue é esse, dando um pulo gritando para essa cobra não se aproximar das crianças. Assim ela recebe o seu primeiro ataque, mas o Sal também está chegando. E grita, desculpe pela demora, para trás, Kiba. Dando seu ataque Shiken, dando uma descida triunfal, onde todas as crianças se surpreendem pelo Sal ser muito forte. E tudo parece até de boa, que ele salvou o outro porque tá com dor nas costas, e as crianças felizes que também foram salvas. As crianças são bem gentis e perguntam, diretor, o que você acabou de fazer? Você era da marinha mesmo. Esse outro gigante também está bem feliz porque todos estão a salvas, mas ele acaba percebendo algo diferente. As crianças estão andando sonolentas, mas pra ele tá tudo bem. Até que ele enxerga que não tá tudo bem. No momento que ele toca, sua mão começa a sentir muita dor, como se fossem espinhos. A Nico Robin pergunta pro Sal se existem monstros assim no mundo do sol. Enquanto cuida das crianças, ele diz que não sabe se tem essa daí. A Robin se preocupa e o garotinho pergunta se ela é amiga do Luffy, porque ele sofreu muito nas mãos dele dentro do parquinho, se distanciando por completo da Robin. Surge o grito de uma criança e o Sal salva o homem que tocou nelas. Todos se preocupam com o Sr. Wolf, afirmando que vão tratar os ferimentos dele. Mas ele diz pra não se preocupar com ele, sim com as crianças. As outras crianças falam que as crianças estão andando por aí. Sal vai encontrar elas. Esse homem diz pra não encostar nelas, nas crianças, porque pode acontecer o mesmo também. Chegando perto de outras, ele pergunta onde estão as crianças e ela tá ali na praia. Esse garoto faz a pergunta o que aconteceu com elas. E a Nico Robin entende que elas estão andando, mas não estão respondendo. E a garota mas estão dormindo. E as crianças estão todas assim. Até tentam gritar para elas voltarem. O outro gigante diz para alertar o país inteiro. O Sal pergunta que isso é perigoso, mas o diretor afirma que não, porque algo muito sério está acontecendo aqui. Fala pro Sal ver a floresta. No momento que eles olham, está uma ave. E quando viram os olhos, as crianças estão caindo. E outro monstro surge em meio ao caos. O Sal se pergunta da onde está vindo todos esses monstroides. A professora, gente, olhem aqui. E as crianças começam a desmaiar na frente deles. Quando eles começam a tocar nas crianças, eles percebem algo diferente. Elas estão realmente dormindo. Várias estão desmaiando uma após a outra. Eles até tentam agir dizendo para elas acordarem. Chopper afirma, ei, me coloque no chão, vou examinar elas. A professora anda um pouco e diz, gente, eu acho que eu tô entendendo o que está acontecendo.
fazendo com esses monstros? Porque eu conheço eles. Todos ao redor dela se surpreendem pelo que ela havia dito. E um suspense é mostrado, a gente não entende o que ela percebeu ali. É trocado pro mundo inferior de Elbaf. Está o Loki gritando, vocês acharam que poderiam conter o meu poder, prendendo Kairo Seki em só uma das minhas pernas? Porque se quiserem salvar Elbaf, soltem o último cadeado agora mesmo. Porque vocês acham que eu não vou conseguir fazer nada neste estado? Luffy, que é isso? De repente o Loki levanta o seu martelo. Uma luz cegante aparece e ele diz que é melhor correrem, porque se ele continuar ele vai acabar acertando alguma coisa. Aí com certeza o fogo vai se espalhar e eu posso acabar destruindo todos vocês. Aqui enxergamos a extensão do poder de Loki. E esse poder foi tão inimaginável que fizeram até os gigantes tremerem no vento, quase sendo sugados. E por fim, a única coisa que o Loki faz é dar uma tremenda de uma risada diante de todo esse caos. E isso daqui gera uma leve dúvida, pessoal. Será que o Loki é realmente muito mais poderoso que o Luffy? A gente sabe também da surra que ele deu no Imusama, né? Esse trovão fez com que Elbaf pegasse fogo. E as pessoas que estavam curtindo várias bebidinhas marotas acabam percebendo, até mesmo a Nami. O Jinbei também não ficou por fora disso, ele acaba entendendo. E o outro gigante grita que começou um incêndio no lado sul da ilha. Mas o gigante mais velho que comanda tudo está totalmente bêbado. A Nami se pergunta, será que tudo vai ficar bem? Quando o Chopper toca os pulsos das crianças, ele percebe que a respiração e o pulso estão normais. A Nico Robin pensa, será que eles têm alguma ligação com esses monstros? E por isso que elas estão dormindo? O diretor pergunta, a senhora realmente reconhece esses monstros, professora? Acaba explicando o que aconteceu na aula de hoje. Uma criança apareceu desenhando o Loki. A outra diz, o Loki tem um martelo enorme, mas é o Nika que vai destruir completamente o mundo. A outra criança se assusta e fala que é aterrorizante esse desenho do Nika. Mas o garoto ele responde, peraí, o Loki ele é mais aterrorizante do que isso. Enquanto eles estão brigando, ele sobe na cadeira pra mostrar quem é mais aterrorizante. E essa outra fala que o que é mais aterrorizante mesmo são os fantasmas, mas o outro fala que é esse daqui, o outro fala que é esse e o outro é esse. Mas esse surpreende todos, dizendo que o que é mais aterrorizante é a mãe dele, dando todo mundo uma risada. Professor, agora chega, pessoal, todo mundo faça silêncio. E surge uma garotinha, ei professora, ei, comenta, professora, se eu pensar muito sobre isso eu vou ter pesadelo à noite. A professora, vai ficar tudo bem, porque nós os adultos estamos de olho em vocês. A criança se alegra e alegra também quem tá assistindo, porque cada um desses desenhos e redações realmente mostra a personalidade de vocês. Os monstros ainda estão lá, todos estão os observando. E esse flashback você vai entender porque ele é tão importante, sobre as crianças que foram mencionadas. Esse foi um raio que uma criança sonhou e ficou com medo. Esse daqui é o desenho de uma outra criança que também fez na aula. Os trovões é um dos pesadelos delas também. E esse daqui é literalmente o Nika, tem um ser humano que tem medo do Nika. A professora explica que esses monstros são as coisas das quais as crianças mais têm medo. Isso deixa o diretor com muito medo também. E a professora complementa que isto é o mundo do qual as crianças mais temem. De repente é mudado para os Cavaleiros de Deus. Sigrilão diz que tá tudo pronto. Somers ele fala, ok, beleza, obrigado Killingham. Mas entendem que isso tudo vai durar até essas crianças chegarem ao navio. Perguntando pro Somers se ele consegue levá-las. Somers dá uma risada e diz uma coisa estranha, que amar é se machucar mutuamente. Fala, ei Gunko, qual é o seu maior medo? E parecendo a mente de uma criança também, ela responde, Nika. Sensacional! Caso você tenha gostado deste vídeo, já me siga para mais conteúdos parecidos de One Piece ou outros animes que talvez você goste. Por favor, curta mesmo, porque tá complicado.